Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estamos aqui abrindo os trabalhos, fazendo as vezes do nosso irmão Adilson Fonseca, que hoje faria uso da palavra. A palestra dele hoje seria com Adilson Fonseca. Mas em função de um problema de saúde, com a direção da casa, onde ele trabalha, onde ele milita, ele não pôde estar aqui. Teve que substituir nas funções da pessoa que ficou enferma. Então a nós aqui resta vibrar pelo nosso irmão Adilson, pelo irmão que se encontra enfermo, que Jesus possa iluminar a ele, trazendo a saúde, o equilíbrio, a compreensão e a tranquilidade. Então hoje vamos abrir os nossos trabalhos falando do homem de bem. E antes de mais nada, lembrar dos estudos que temos na nossa casa, todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, no sistema híbrido, pelo Skype presencial, e às quintas-feiras, mais estudo, também da mesma forma, da forma híbrida. As segundas-feiras é o EJA, estudo mais aprofundado da doutrina espírita, e a quinta-feira é o desenvolvimento mediúnico. Às quartas, como o dia de hoje, é a palestra precedida depois dos passos magnéticos, certo? Então vamos abrir os nossos trabalhos pedindo assim a moça da luz, que nesse instante em que nós estamos aqui abrindo os trabalhos de hoje, agradecendo a presença dos Espíritos amigos do Cristo, aquele que nos permite vir aqui para passar a mensagem do Evangelho, aos Espíritos amigos desta casa fraterna, que este ano completa 50 anos de existência terrena. A oportunidade de estarmos trabalhando nesta casa de amor, esse cantinho de luz, num ponto da terra. Pedimos a permissão, Jesus, para abrirmos os trabalhos, que possamos conduzir e passar a mensagem da melhor forma possível. Que assim seja. Muito obrigado, Sinha. Falando do homem de bem, que é um texto que todo mundo acha que ele só tem lá no Evangelho. Na verdade, ele também tem no Livro dos Espíritos. E a grande pergunta é assim: você se considera uma pessoa boa, um homem de bem? Ou uma mulher de bem, Todos vão dizer que sim, Então os Espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos Espíritos quem era o guia e modelo que poderíamos seguir, dentro da doutrina dos Espíritos. E eles responderam: vide Jesus, ou seja, veja Jesus. Percebam que Jesus, ele é o governador do planeta. Ele acompanha o planeta, e a nós todos aqui estamos, desde que o planeta estava em formação, desde a sua construção até os dias de hoje. Percebendo na sua infinita sabedoria da necessidade de vir ao planeta para dar o exemplo, já que já se passava muitos séculos e a humanidade ainda precisava de luz, o Cristo veio e encarnou na Terra para dar o exemplo. Passou pouco tempo conosco, 33 anos. E o que fizemos com ele? E esses 33 anos da passagem do Cristo na Terra trouxe uma mensagem de paz que até hoje nós ouvimos, falamos e tentamos entender. E que ela é imortal, essa mensagem do Cristo. Quando ele veio à Terra, nós, por uma questão do egoísmo nosso, da nossa prepotência, da nossa sede de poder, da ignorância de não compreender a mensagem do Cristo, do medo que aquilo poderia causar, pois ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que fizemos com Jesus? Nós o humilhamos, nós vilipendiamos, nós colocamos na cruz, cuspimos-lhes a face, esbofeteamos a face do Cristo, e em momento algum ele esboçou uma reação de ódio, de rancor. E ele, para trazer a mensagem da mensagem que era trazida de amor, porque Deus é amor, é a mensagem do Pai, do nosso Pai, ele reuniu alguns homens. Não é assim nas casas religiosas? Ele reuniu homens com personalidades completamente diferentes. Uns mais agressivos, outros mais dóceis, outros mais agitados, uns descrentes, mas foram 12.
que ele conseguiu enxergar no meio da multidão e que hoje entendemos que não foi por um acaso esse entendimento dele, conhecendo a vida futura. Ele pegou esses homens, coletou esses homens, ensinou a mensagem e disse a ele: ide e pregai o Evangelho. Mas no tempo que ele estava aqui, ele foi também um exemplo para a humanidade quando ele perdoou os seus ofensores. O Cristo foi traído, foi julgado sendo inocente. Em nenhum momento ele levantou a voz. E quando algum dos seus discípulos tentava fazer algo diferente, eu lembro de Pedro embainha a tua espada, para que Pedro não reagisse à violência. Essa foi a mensagem que o Cristo passou pelo tempo que andou na terra. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, eis um dos mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é amar a si mesmo, é cuidar de si. É querer ao outro também aquilo que gostaria que fizesse a você. E nós somos assim. Mas Jesus, sabendo, com sua sabedoria, falando redundantemente, ele disse que enviaria, assim que ele partisse, o Consolador prometido, para que ele viesse dizer tudo aquilo que Jesus disse e que ao longo do tempo foi distorcido ou poderia ser distorcido ou esquecido. E aí, depois do Cristo, nós sabemos que vieram as religiões. Na Casa do Caminho, está escrito lá em Paulo e Estevão, onde Jesus ensinou a todos a curar os leprosos, a perdoar aqueles que tinham cometido ofensa. E ele dizia: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que nós fazemos hoje? O primeiro a tirar a pedra somos nós. Então, essa mensagem que a religião trazia foi completamente como o Cristo previu, distorcida. E o que nós fizemos? Fizemos guerras. Fomos para outras terras para guerrear, para matar um próximo. Onde ficou o amor do próximo? Distorcendo a mensagem do Cristo. E o que nós fizemos nesse meio tempo dessa distorção? Queremos impor a religião, o cristianismo, àqueles outros irmãos que tinham um outro continente, uma outra fé, uma outra religião e que não foi respeitada. Onde está o amor ao próximo? Com o passar do século, essa distorção era tão grande que esses homens matavam com a cruz estampada no seu peito. Nós saímos de um continente europeu mais evoluído e fomos para o continente africano, onde tinham irmãos com suas tradições, com suas religiões, com suas crenças. E chegamos lá e escravizamos esses homens e mulheres, matamos. Trazemos para um outro continente e aqui, sob a égide de empurrar, mais uma vez o termo é esse, a religião do Cristo, a salvação para aquele povo, mais uma vez a religião distante. E aí nós temos as histórias da escravidão. E o Brasil parte disso, devedor de muitos seres. Somos por escravizar, espancar nos pelourinhos, matar, violentar. E aí eu pergunto novamente, onde é que estão os homens de bem? A função da religião não era essa? E a função foi distorcida ao longo do tempo. E até hoje, nós vemos as pessoas distorcerem a religião quando elas segregam aqueles que são de determinada religião para aqueles que são de outras religiões, onde há intolerância religiosa. E nós vemos isso nas reportagens, onde esses homens que estão ali sob a égide de ser cristão, de ser obediente a Deus e ao Cristo, está ali destruindo a casa de adoração de um outro irmão. Gandhi, na Índia, andando pela rua, ainda dominada pelo Império Britânico, encontra 3 soldados. E um desses soldados chega próximo a Gandhi e lhe dá um soco
desfere um soco, uma agressão na sua face e Gandhi cai. Ele se levanta, olha novamente nos olhos do soldado e novamente ele agrediu. É desferido mais um golpe no rosto de Gandhi. E ele mais uma vez vai ao chão. O soldado, não satisfeito com isso, quando ele se levanta e pergunta a ele: quem lhe ensinou a ser covarde? Gandhi olha fixamente nos olhos daquele soldado e diz: este homem que está pendurado no crucifixo no seu pescoço. Este homem que está pendurado aí no seu pescoço. Trocamos a imagem de César, que não é você, César, e colocamos um Cristo numa cruz, como se estivesse aprisionado. E o soldado o que fez? Mais nada a ele. Porque não era uma verdade? Onde é que estava ali verdadeiramente o cristão? Como pode entender um cristão agredindo outro cristão? Como pode alguém que diz que é temente a Deus, seguidor do Cristo, agredir ao seu próximo? Segregar, e a religião vem segregando famílias, dividindo lares, dividindo sociedades, porque acreditamos sempre que nós estamos na razão. E onde fica a fé raciocinada? Nietzsche diz uma frase interessante que ele fala. Ele diz o seguinte: que as pessoas hoje não querem encarar a verdade, para que ela não tenha que sair da sua própria ilusão. E nós vivemos uma ilusão. Sabe qual é a ilusão, gente? Que vamos passar por um determinado ritual e estamos libertos, estamos salvos. E foi isso que Jesus pregou. Mas Jesus foi batizado. E ele disse: eu não vim derrogar as leis, eu vim fazer cumpri-las. Ele não precisava daquilo. Porque o batismo era como se você estivesse tirando aquela sujeira do seu corpo, tirando aquela sua última cultura e colocando uma nova. Mas se você não renova as suas atitudes, se você não rompe com o homem velho, você não se transformou, você só mudou de roupa. A sua essência continua a mesma, como espírito encarnado, ainda melindroso, ainda achando esperto, achando que as pessoas não estão vendo, e tem uma nuvem de testemunha olhando você. Quando chega numa fila de um banco e somos mais espertos do que o outro, como aparentamos ser mais velhos e vamos para a fila dos idosos, quando paramos o carro na fila daquele que não devemos parar porque é uma fila preferencial, quando entramos numa fila para pegar um benefício mais de uma vez, ou quando colocamos mais de uma pessoa na fila para pegar aquilo para mim. Ó, o egoísmo, esquecendo do outro que está na fila, que também está necessitando. Que Jesus fala de pensar no próximo, no outro. Você quer ficar com fome? Então não deixe o outro com fome. Onde foi que nós, no meio da trajetória, erramos? O nosso egoísmo, o nosso rancor. Nós apedrejamos o Cristo e quantas outras pessoas. Como morreu Estevão? Um bom livro para se ler, Paulo Estevão, apedrejado a mando do próprio cunhado, que é Paulo de Tarso, aquele que foi um expoente em divulgar a doutrina no ocidente do Cristo, aquele homem que rompe com o homem velho e diz: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando de nós, no fim do dia, interroga a nossa consciência se tudo que fizemos naquele dia não ofendemos ninguém, não enganamos ninguém, não maltratamos ninguém? Quantos de nós? Quantos de nós conhecemos a nós mesmos para a sociedade? Olha, gente, nós não podemos agradar a todos, mas todos nós nos revestimos de uma personalidade para agradar todo mundo, esquecendo de mostrar a nossa face verdadeira. E não vamos conseguir agradar a todos, mas queremos agradar, queremos ser bonzinhos, mas nós não somos, porque temos opiniões e desagradamos. Torcemos para times diferentes,
condições políticas diferentes, cores diferentes, opiniões diferentes, e o direito de falá-la, de dizer eu posso não concordar, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, disse Voltaire. E nós hoje somos intolerantes para aquelas pessoas que discordam de nós mesmos. E o autoconhecimento? E eu não posso falar com Leite de tal forma. Leite está errado, está tomando uma atitude errada. Eu a chamo e disse, Leite, você não está legal sua atitude, olha, está assim. Ela, não gostei da forma que você falou. Você devia ter falado assim ou assado. Ué, você pode procurar para o melindroso a melhor forma de dizer, mas ele vai sempre achar que você está o ofendendo, humilhando, diminuindo aquela pessoa. Então, aonde está o seu autoconhecimento? Desnudado das máscaras que apresentamos para a sociedade e conversar conosco. E aí vem na questão 918 do Livro dos Espíritos, que diz assim: por que nem indício se pode reconhecer no homem o seu progresso, onde se elevará o espírito? E os espíritos respondem a Kardec: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Fé no futuro. Kardec, ele traz a lei de justiça e de amor na questão 886, que ele diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível, que desejarmos não fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como os irmãos. Muitas vezes na sociedade nós viemos numa condição de estarmos liderando outros irmãos, com uma condição social maior, com capital maior, mas isso não nos dá o direito de humilhar, nem prejudicar, nem escravizar o outro. Pelo contrário, é o direito de cuidar do nosso irmão para que ele possa sobreviver com dignidade e com respeito. É isso que Jesus nos diz, e a doutrina dos Espíritos traz. Que nós aqui, o que temos hoje é um empréstimo de Deus que a qualquer momento pode ser tomado. Quantas histórias de falência de famílias que têm muitas posses, em poucas gerações vai embora? Quantas pessoas estão bem, de repente perdem seus empregos, perdem seu poder, perdem sua posse? Então tudo aqui é transitório. O que levamos daqui? Os Espíritos nos respondem: o que vocês são. E o que nós somos verdadeiramente? Somos homens de bem? Ou estamos no caminho do homem de bem? Caridade para com o próximo, benevolência para com o próximo, indulgência, compreender até aqueles que nos ofendem. Chico diz: todos nós temos inimigos, todos. Inimigos nossos, encarnados ou desencarnados. Mas ai de mim que seja inimigo de alguém. Mais importante disso, a gente vê hoje, eu estava numa palestra da ESH, muito feliz, 53 anos de uma casa espírita, numa roda de conversa, e alguém me perguntou o que é o Evangelho. Eu digo: a pura essência do amor do Cristo, a pura mensagem de amor que traz, que faz a doutrina espírita falar de uma forma muito clara de que o homem de bem, ele tem esperança no futuro, porque ele sabe que aquilo que acontece com ele tem um sentido, tem fé no amanhã, que não é por um acaso, que nada acontece por um acaso. Por quê? Se Deus é amor, como ele quer um filho sofrendo? E Jesus fala das várias moradas na casa do Pai, e que para você nascer de novo, você tem que voltar da água e do Espírito, ou seja, reencarnar. E essa reencarnação é a história contada do passado. Nós vamos reparando esses erros nas oportunidades que vemos e vamos encarando de frente, tentando nos melhorar a cada momento, em cada oportunidade, fazer melhor. O verdadeiro homem de bem, diz o Evangelho, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Mas nós não fazemos. Rezamos na hora de dormir, gente? Ou já vai caindo, mergulhando, desmaiando? Porque eu não consigo todas as noites orar, mas pela manhã eu tento me exercitar. Não precisa você estar com o rosário fazendo 10 orações, 10 Pai Nosso, 500 Ave Maria. A oração vem do coração.
Jesus nos ensinou o Pai Nosso como um norte para que pudéssemos entender. E que as pessoas não compreendem verdadeiramente a mensagem do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas na medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas e milenares tentações. As pessoas não compreendem. Ela acha que uma oração forte, ela vai fazer com que ela fique blindada. E não é verdade. O que nos faz proteger é as companhias que trazemos ao nosso lado. E essas companhias magnetizadas pelos nossos sentimentos. Quantas pessoas vêm na casa espírita precisando de ajuda, de amparo? Fazer ao bem sem olhar a quem? Sem nem sequer procurar saber ou julgar aquela pessoa que está ali pedindo auxílio e amparo. Está preparado, por isso o espírita estuda, e estuda muito, e que as pessoas distorcem a doutrina dos espíritos, achando que a coisa só é a manifestação, e na verdade não. É o estudo que faz nos modificar, é uma casa que se edifica pela luz, que traz psicólogos, que traz fisioterapeutas, que traz palestras esclarecedoras, que acalenta o irmão, que afaga a alma com as palavras, que derrama sobre ele a luz do Cristo, através dessa luz que é o Evangelho, para que a gente possa se transformar como seres encarnados, para refletir. E a dor vem, e as doenças vêm, porque passamos por provas e expiações, para que ela possa nos balizar, nos despertar para algumas coisas que ficaram esquecidas ao longo da nossa encarnação, que está guardado no nosso íntimo, como diz Joana de Ângeles, na nossa sombra, e Carl Gustav Jung, que precisamos trazer à frente para lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos, para enfrentar o mundo e nos enfrentarmos com dignidade, respeito e amor ao próximo. O perdão não é o esquecimento, porque nós estamos habilitados a isso nesse instante. Porque todas as vezes eu sempre falo que temos uma cicatriz no braço e que passamos a mão, lembramos como a tivemos. Mas ai daquele que ainda sente a dor com rancor, com ódio e com a vingança. Porque está dentro dele esse sentimento reverberando ao seu lado, a sua companhia, a sua volta, a sua egrégora de seres que comungam daquele pensamento, daquele sentimento que ali se encontra. Nós, no nosso lar, quando lemos o Evangelho, trazemos o Cristo para dentro, depositamos a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, nada é por acaso. As coisas acontecem com a vontade do Pai, não se cai uma folha sem a vontade dele. Então tudo na vida tem um porquê, mas as pessoas não querem encarar essa realidade. As pessoas querem se esconder dessa realidade, não querem dar de cara com a realidade, que muitas pessoas dizem: meu Deus, eu não consigo entender, porque eu tento tanto e não consigo. E tantas pessoas que não tentam, mas conseguem com facilidade. Cada um tem o seu processo. Viva a sua vida com dignidade, ame tudo que você tem, ame a sua volta, onde você encarnou não errou o endereço. A escola da alma está ali com aqueles filhos, com os familiares, com as pessoas que chegam depois, os agregados, para conviver em harmonia, para o aprendizado, para se reconciliar com o adversário. Eu adoro essa palavra, enquanto está a caminho. Isso é uma frase do Cristo. Onde nós nos encontramos nesse momento da vida? Em que estágio nos encontraremos daqui a 5 anos, 10 anos? Qual foi o momento em que paramos para refletir sobre as nossas ações e as nossas atitudes ao longo dessa encarnação, dessa responsabilidade que nos foi dada? Eu, como trabalhador da casa espírita, depois de reencarnar na Terra, as pessoas sempre dizem para mim assim: você tem como provar que existe vida após a morte? Eu disse: olha, eu dizia antes assim, você tem que me provar. Mas só que as pessoas não querem encarar. Quando eu vi Friedrich Nietzsche falar isso, sobre a realidade, as pessoas não querem encarar. Busquem, hoje está na internet. Será que Francisco Cândido Xavier e tantos outros homens que psicografaram
que trouxeram mensagens da vida de outros seres que foram para lá, mandaram espiões para todo o Brasil para ter o histórico de todo mundo que ele escrevia, onde era autenticado as suas assinaturas e as suas histórias. Mais uma vez eu lembro as mães de Chico, quando um homem ateu recebe uma psicografia de Chico. Ele acreditava que a mulher tinha conversado com ele. Chico disse: não sei nem quem é sua mulher, eu sou só um carteiro. E quando ele lia aquela carta, aflorava a ele toda a realidade do passado, e quando ele esteve em contato com o pai em coma, do diálogo que ele esteve mentalmente com seu pai, da forma em que seu filho o tratava, e não tinha como saber. Como é isso, gente? Como é que esses caras, é o demônio? É mais fácil acreditar no demônio. É mais fácil acreditar que eu capto ao pensamento de Margarete, o que ela está pensando nesse momento. É mais fácil acreditar nisso do que acreditar que existe uma vida após a morte, que existe vida. Isso aqui é uma cópia imperfeita e que nós somos seres que estamos evoluindo. O homem de bem interfere no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Muita gente quer o luxo. A gente vê, César é biólogo, não é... Opa, fugiu o nome da profissão, do pessoal que vai escavar os túmulos. E lá se encontra o quê? Arqueologia, os arqueólogos. Pronto, da arqueologia. Quando os arqueólogos vão até lá, eles encontram nas tumbas verdadeiras riquezas, em roupa, em joias, em objetos. Porque isso é uma demonstração também de que eles acreditavam que existia uma vida após a morte. Muitas civilizações acreditavam nisso, mas que eles, por desconhecerem, nada daquilo seria usado do outro lado da vida. Assim como se achava também grãos, para que ele pudesse cultivar instrumento na lavoura. Mas esses seres não levaram nada daquelas joias, daquela pomposidade que foi colocada, só levaram a essência do que eles são. E do outro lado precisaram de ajuda para plasmar uma roupa. Então nós estamos sempre ajudando, e os espíritos estão assim. Para onde nós vamos quando saímos do corpo físico? Sabe de todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Tem gente que sente uma dor e faz um escândalo, faz uma zoada, qualquer coisa se desespera, está se descabelando. Mas tem gente que a gente vê, minha mãe narra alguns fatos, quando ela esteve no Rio de Janeiro, no hospital de câncer, com minha tia doente de câncer, e minha mãe, como conversa pouco, conversa igual a mim, ela sabia conversando com as pessoas iam contando suas histórias. E é muita gente, a resignação daquelas pessoas com câncer, muitas eram no estado terminal, aceitando aquilo de bom grado, se Deus quiser assim, na consciência do espírito. Porque não é porque você é espírita ou uma determinada denominação religiosa que você está salvo. Essa salvação não existe como nós pensamos. O espírito acredita na evolução do ser, na busca contínua, da briga com o monstro que tem dentro de nós, com o monstro que está ali dentro, o lobo. Controlar esse lobo, né, Margarete? Aquele raio que sobe na hora que nos ofendem ou que pisa no nosso calo. Esse é o detalhe. Controlarmos os nossos instintos, para não sermos nenhum David Banner virando Hulk. Parar e refletir sobre quem somos, em que parte integrante da Terra nós estamos fazendo, que somos importantes e somos observados não só pelo plano espiritual, mas pelas pessoas, que cada um de nós aqui somos exemplo para muita gente e desconhecemos. Temos uma importância muito grande e não sabemos, que as pessoas não falam dos seus sentimentos. Eu vi uma frase que assim, que as pessoas dão mais flores quando um morre do que quando a pessoa está viva. Aí alguém botou lá, isso significa isso nos comentários da internet, isso aí é remorso. Pode ser. Pode não ser, mas nós não falamos porque somos orgulhosos, porque achamos, e eu fui um desses, que se falasse é uma fraqueza. E eu falo que eu amo os meus amigos, falo do meu sentimento, muito mais do que já falei em qualquer época da minha vida.
mas é um caminho. Se eu vou para uma colônia espiritual, eu não sei. Mas o trabalho é feito a cada instante. E nós somos testados a cada momento. Faça o bem que faz bem, faça a caridade e não espere nada em troca. Dê o que você pode dar: tempo, ouvido, alimento, agasalho, a oração, mas dê o amor, dê o carinho, dê a atenção. É isso que muitas pessoas precisam. As pessoas não precisam de pena, porque cada um está ali por uma questão de sua escolha equivocada do passado, ou dessa. Mas que Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de voltarmos à Terra para reparar esses erros. Por isso nos dá as famílias complicadas, os meios sociais complicados, o trabalho complicado. Só não venha com a história do marido. O marido é escolha, é livre-arbítrio. Os filhos vêm de acordo aos filhos. Se você casou com A, os filhos vão vir com a missão de vocês educarem aqueles que casou com A. Se você casou com B, vão vir outros espíritos vinculados a esses dois. Então, mas onde nós nascemos, não é o correio que entrega. Não tem erro, não tem desculpa. Não é a transportadora que diz que não encontrou o endereço. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar, paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os interesses à justiça. Irmãos, Chico Xavier, Divaldo Franco, José Medrado, olha o trabalho que esses caras fazem. Jesus disse no Sermão da Montanha, ele disse: se eu não faço o trabalho do meu Pai, acredite no que eu faço, no que eu realizo. Não acredite em mim, acredite no meu trabalho. De espalhar o amor, a esperança, a fé no futuro. Então por isso Jesus é o homem de bem, é o espírito a ser seguido, segundo os espíritos. E eu tenho certeza, porque com o passar dos anos, eu virei fã de Jesus. E as pessoas dizem assim: você teme a Deus? Eu disse: não. Mas como é que você teme alguém que você ama? Mas temer é uma forma de falar. Eu digo: não. Temer é temer. Ou você teme ou você ama. Você tem que definir isso na sua cabeça. Eu não vou fazer isso aqui porque senão Deus vai me punir. Você não vai fazer porque não é correto fazer. Se você vai magoar, se você vai ferir alguém, então você está infringindo uma lei, a lei de Deus, a lei de amor, a lei do próximo. Se fosse com você, você faria a mesma coisa com você? Sentado de frente, olhando e dizendo que você daria um tapa em você, tentaria enganar você? Como você agiria com você mesmo? É essa a proposta de Jesus. Tem outro detalhe que a gente hoje em dia alimenta demais. E a gente vê as crianças, a gente vê aí as crianças invadindo as escolas, matando, esfaqueando as professoras. E aí ele diz assim: não alimenta o ódio, o homem de bem, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e você dá a alguém, dê. Se ela vai jogar fora, se ela vai guardar, vai servir para alguém. Se jogar fora, alguém vai achar. Se guardar um dia, vai precisar. Dê. Isso é caridade. Isso é dar a oportunidade de conhecer Jesus na sua mais pura essência. Porque o Evangelho fala do amor, das suas máximas morais. E o que a humildade do Cristo é tão grande que ele dizia o que? Aqueles que conseguia, no momento que chegava lá, os ditos milagres, que milagre não existe. A tua fé te curou. Vá e não peques mais. Mas se ele nasceu cego, como ele está pecando? Mas ele estava falando de outras encarnações. Nós éramos muito simples e ignorantes para compreender. E até hoje tentamos negar. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos
aos seus semelhantes, dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então a natureza é perfeita. Alguém estava comentando, eu acho que foi nessa palestra que eu fui, falando da natureza e de que o tempo que a pandemia ficou, que algumas coisas aconteceram diferente. Você viu rios limpos, sem poluição, sem plástico. Você viu a tartaruga botando ovos na praia da Barra. Isso é a natureza que é perfeita. Imperfeitos somos nós. A vibração nas nossas ações, dos nossos sentimentos, é que estão aflorando a egrégora do planeta que está em transformação. Por isso a migração e a migração, eu nunca esqueço aquela palestra sua, de seres que estão vindo para o planeta para a transformação, como no passado já vieram. Essa transformação é lenta, mas ela já começou. Mas lenta. Quantos seres morrem ou desencarnam por dia? Milhares de seres desencarnam por dia. Milhares também reencarnam novamente. Se eu não estou enganado, o último dado reencarnava 96 milhões, desencarnava 196 milhões. Milhões, né? Milhões. Tinha um 250 a 300 mil por dia. Imaginem isso, essa migração de seres que estão vindo para o planeta, e os umbrais estão sendo desfeitos. Para quê? Foram dadas oportunidades pela misericórdia de Deus a todos os espíritos que aqui estiveram na Terra e que tentaram fazer com que a Terra não evoluísse, que tentaram impedir a marcha do progresso. E hoje esses seres aqui encarnados estão indo para planetas mais atrasados, que condizem com sua linha de pensamento e sentimentos. E muitos ficarão na Terra já regenerada, onde a dor existirá, mas é mais física, onde a medicina já avança, onde já encontramos nesse meio condições de suprir algumas doenças que no passado desencarnávamos. Percebam uma coisa, olha como uma coisa cíclica. Quando a doutrina dos espíritos veio, ela veio num momento que o materialismo era pujante no mundo, ele dominava o mundo. É na época da realidade, do iluminismo, onde ninguém queria mais saber da fé. Sabe por quê? Porque a fé houvera se perdida ao longo do tempo, com as religiões distorcendo. Nós, todos aqueles médiuns, foram sacrificados ou queimados na fogueira. Assim como, no Alto de Barcelona, as primeiras versões de 500 e poucos perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E eles disseram: não faça nada, Kardec. Deixe as labaredas subirem como as estrelas do céu. E esses livros foram procurados por todos para entender a doutrina dos espíritos, que naquela época tinha um caráter científico, filosófico e depois religioso. E entrando no nosso país, um caráter mais ainda religioso, mas que não perdeu a sua essência científica, ciência do positivismo. A doutrina dos espíritos nos traz a mensagem do homem de bem, mostrando-nos o quanto é importante olharmos o outro. Lembra do rico e Lázaro? Quando desencarnados, Lázaro estava numa posição social, já que ele era um homem enfermo. Ele estava numa posição social diferente daquele rico, pomposo. E o que nós vemos hoje em dia, as pessoas olharem os nossos irmãos, são invisíveis. Podemos ajudá-los? Podemos, é um esforço de todos nós fazermos a nossa parte, mas ninguém está fazendo, por que eu vou fazer? Amigos, meus irmãos, Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, foi a mensagem. E Ele curou os leprosos. Ele ajudou o seu próximo. Ele perdoou aqueles que cometeram desatino, aqueles que o apedrejaram. As histórias que Emmanuel conta, como ele, como o senador Publius Lentulus, onde Jesus curou a sua filha, onde ele foi orgulhoso demais para admitir, para ajudar ao Cristo. Esse mesmo homem que ficou cego e que desencarnou junto à sua filha, revendo os seus conceitos, revendo a sua vida em Pompeia, com o Vesúvio explodindo. Mas já um homem rompendo com um homem velho,
entendendo que a sua esposa Líbia, quando encontrou ao Cristo, desabrochou nela o sentimento que Jesus transmitia. Assim como Paulo de Tarso, no caminho para Damasco, amigo de César, que se depara com a luz do Cristo, onde ninguém mais via, e ele diz: que queres tu de mim, Jesus? Que queres que eu faça? E cego com a verdade da luz, ele é conduzido pelos seus pares para a cidade, para depois voltar a enxergar, e aqueles que ele perseguia passarem a perdoar as suas ações. E aí ele sofrera por um determinado tempo pelas suas ações na terra, em perseguir os homens do caminho, que era assim que eram conhecidos os cristãos daquela época. Para ele depois ser um homem que fugia dentro de cestos, da mesma força que fora julgado, ele julgara e apedrejara Estevão, que era seu cunhado, ele não sabia. Da mesma forma que julgou outros cristãos do caminho, ele fora perseguido. Não julgues, disse Jesus. Na medida que que julgares, serão julgados. Então Cristo, ele é o exemplo a ser seguido na terra. E aí a grande pergunta: somos homens de bem? Ou estamos no caminho para ser? É uma pergunta retórica. Oi? Estamos engateando. Exatamente. Procurando ver, examinar a nossa consciência para sabermos se as nossas atitudes não magoam ninguém. Então, meus irmãos, era essa mensagem que a gente tinha para trazer. Espero que tenha conseguido contribuir um pouco, não é? Já que a gente está substituindo aqui o nosso irmão. E que Jesus possa abençoar e iluminar todos, aos nossos irmãos internautas também. Muito obrigado por termos acompanhado até esse instante. Que voltem em novas oportunidades a estar conosco, trazendo a mensagem do Cristo, buscando, e se puderem, se estiverem perto, venham nos visitar presencialmente. Muita paz para todos.